colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: Quando a noite cai, coisas estranhas acontecem. Causos dos inscritos. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Prontos para mais um Caos dos Inscritos? E se você ainda não enviou sua história, é só enviar para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Só não se esqueça de colocar o seu nome e o nome do lugar onde se passa a história. Então, vamos deixar de conversa e vamos embora para as histórias mal-assombradas dos inscritos de hoje. Olá, Rui. Sou a Vanessa. Como sempre, estou acompanhando o seu canal. Adoramos seu trabalho, eu e meu irmão. E irei contar mais uma história que se passou no estado em que nasci, em Belém do Pará. Essa história, quem me contou foi minha tia, irmã da minha avó, que se chama Célia. Ela conta que quando era bem novinha, mais precisamente uns 12 anos, ela, minha avó e minhas outras tias moravam com minha bisavó, no interior de Santarém, onde se chama Prainha. Nessa época, minha tia conta que estava acontecendo muitas coisas estranhas na cidade. O povo falava que quando alguém era enterrado, o túmulo aparecia violado e no outro dia achavam pedaços do corpo em volta da cova. Minha tia fala que muitos já não sabiam mais o que fazer. Quem estava fazendo aquelas atrocidades? Foi então que um rapaz, uma vez, voltando para sua casa à noite, viu um grande porco saindo do cemitério com uma aparência terrível. O animal saiu correndo e no outro dia mais um túmulo estava violado. Foi então que a história do rapaz ter visto um porco grande sair do cemitério não demorou a se espalhar. Mas depois de um tempo, o tal porco não foi mais visto. Aí entenderam que ele só aparecia quando alguém era enterrado. E o corpo ainda estava fresco, por assim dizer. Então, eles decidiram deixar essa história para lá, já que o tal porco não tinha mais voltado e poderia ser invenção do tal rapaz. Um dia, minha tia foi com minha bisavó e minha avó buscar água no poço de uma senhora que vivia sozinha. Minha bisavó estranhou a aparência da senhora, pois parecia fraca, e lhe perguntou se ela estava se alimentando bem, até porque essa senhora vivia de suas frutas e verduras que vendia. Ela disse que tinha tempos que ficava assim, mas que logo passava. Minha tia viu como minha bisavó ficou desconfiada, mas não perguntou nada a ela. Foi então que naquela mesma semana tinha morrido um rapaz, e os moradores já desconfiaram que o tal porco poderia aparecer novamente. Foi então que decidiram fazer uma armadilha para pegarem o porco. 4 homens se reuniram e cada um estava armado com espingardas, enxadas e paus. Estavam determinados a dar um fim naquela criatura e foram para a casa de um parente deles. E lá ficaram jogando baralho até chegar meia-noite. Quando deu horário, eles saíram e já entrando no cemitério, sem fazer barulho, eles ouviram algo cavando. Foram na direção onde o rapaz tinha sido enterrado e quando focaram com a lanterna, viram um porco enorme em cima do corpo. Quando o animal viu eles, partiu para cima e foram dando com paus, enxadas e atirando no bicho. Quando o porco correu para o mato, um deles atirou e ouviram os gritos da criatura. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então, desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez, põe para receber todas as notificações. Agora sim! No outro dia, não se falava em outra coisa. Minha bisavó foi novamente à casa da senhora, dessa vez sozinha, e viu ela em uma rede toda roxa e toda machucada. Minha bisavó perguntou o que é que tinha acontecido, e ela disse que tinha caído da rede e que tinha se machucado muito. Minha bisavó desconfiou na hora do que tinha acontecido
mas desejou melhoras e agradeceu pela água e foi embora. Chegando em casa, contou tudo para minhas tias e para minha avó. Minha tia falou que percebeu a desconfiança dela no outro dia. Minha bisavó disse que era ela, aquela velha, que se transformava naquele porco. Passando os dias, a senhora faleceu e nunca mais se ouviu falar naquele porco enorme que comia defuntos no cemitério. É isso, Rui. Espero ver mais essa história narrada por você. Te desejo sucesso pelo seu trabalho e trarei mais histórias em breve. Um abraço. Olá, Rui. Me chamo Breno e tenho 20 anos e sou de Colares, um município próximo a Belém, aqui no estado do Pará. Aqui onde eu moro, a cidade é bastante conhecida por aparições de OVNIs e a famosa Operação Prato, que na década de 70 foi muito noticiada. Mas a história que vou contar hoje não é sobre extraterrestres, e sim sobre um fato que ocorreu comigo e com meu amigo, chamado Leonan. Nessa época, eu e ele tínhamos 18 anos e a gente era muito apaixonado pela natureza. Gostávamos de caminhar pelo mato e de acampar. Fazia isso diversas vezes, muitas delas eu fiz até sozinho e nunca fui muito supersticioso. Mas certo dia, isso mudou. Marquei com meu amigo Leonan de acampar em um sítio que pertence à minha avó. Fica para mais de 10 quilômetros em uma estrada de terra que leva para uma localidade do município. Em um dia antes, preparamos todas as coisas que levaríamos: barraca, comida e etc. Então, numa quinta-feira, saímos de manhã bem cedo para o sítio, a pé mesmo. Demoramos algumas horas para chegar lá e já nos deparamos com o primeiro aperreio. Estava cheio de mutuca, que para quem não sabe é um inseto que suga sangue e a picada dói bastante. Fizemos então uma fogueira com bastante galho e folha verde para fazer fumaça e espantar as mutucas. Estranhei muito aquilo, pois sempre que visitava o sítio nunca tinha visto um tanto de bicho daquele jeito. Armamos as barracas e passamos o dia pelo sítio, limpando o terreiro e tomando banho de rio. Fizemos um café num fogo a lenha. As horas passaram e eu estava ficando com sono e cansado. Lá pelas 21 horas, o Leonan saiu de sua barraca para fumar um cigarro. E quando terminou, começou a assobiar. Assobiava alto e o som ecoava por toda a mata. Foi quando eu vi, atrás de mim, vindo do fundo da mata, que descia por Igarapé, um vento que vinha mexendo as folhas nas copas das árvores, como se fosse uma grande ave voando baixo. Quando aquele vento chegou na clareira onde era o terreiro, vimos aquele vulto atravessando o sítio e dando a volta na mata, que dava direto na estrada em que a gente tinha pegado para chegar ali. Quando aquele vento deu a volta, a gente notou a silhueta de um pássaro enorme e vinha justamente na nossa direção. O povo local sempre fala que assobiar de noite na mata não presta, pois acaba chamando a matinta. Aquela criatura ficou rodeando o terreiro e assobiando bem alto. Entramos em nossa barraca e eu comecei a orar, pedindo proteção ao meu santo protetor. E quando aquela zoada parou, conseguimos dormir. Passou-se algumas horas e eu acordei com um barulho no terreiro. Estava a porre de sono e nem lembrava do que tinha acontecido antes. Abri a minha barraca para ir fazer xixi no mato e quando saí, dei de cara com uma velha decrépita, me encarando. Tomei o maior susto da minha vida. Meu amigo abriu a barraca dele para ver o que estava acontecendo e também ficou paralisado de medo com aquela criatura rondando ali. Então, eu falei o nome do meu santo 3 vezes baixinho, ainda paralisado de medo. Olhei para aquela velha que já erguia um galho de urtiga para me dar uma cipuada e eu disse: passe aqui de manhã para tomar café e pegar o seu fumo. Aquela velha começou a rir e disse: olha menino, eu só não vou mexer com vocês hoje porque depois vai dar problema pro meu lado e não quero negócio com o Zé Pilintra. Não é nem pelo fumo, é pelo café que eu vou.
mas é porque ele tá aí atrás de vocês, lhes protegendo. Depois que ela falou aquilo, começou a se virar em pássaro. Era um pássaro enorme, com feições humanas. Abriu as asas e sumiu mata dentro. E o dia já vinha amanhecendo, e a gente não ficou ali mais nem um segundo. Levantamos o acampamento e fomos embora, sem nem tomar café. Chegando em casa, contei tudo para minha avó, que me deu uma bronca danada. E desde esse dia, nunca mais duvidei das histórias de minha avó e de minha bisavó, que sempre diziam que não prestava assobiar ou gritar na mata à noite, pois pode chamar a Matinta Pereira. E ela dá uma surra sem perdão. Bem, Rui, obrigado pelo espaço. Sou muito seu fã e assisto desde que começou o quadro Causos Mal-Assombrados, mas só agora que eu tive coragem de escrever minha história. Abraços.